Paz e a graça a todos vocês. Tome o seu assento, por favor. Já abra a sua Bíblia no capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje daremos continuidade a esse texto, a esse capítulo tão expressivo das Escrituras. Como disse na semana passada, talvez em nenhum outro lugar da Bíblia, o assunto da ressurreição, tanto de Cristo como dos mortos, é tratado de uma forma tão profunda e exaustiva como no capítulo 15 de 1 Coríntios. Hoje nós veremos do versículo 12 até o versículo 58. Obviamente, é um texto bem extenso, não teremos tempo para falar versículo por versículo, mas obviamente queremos trazer à luz aqui os principais pensamentos de Paulo e aquilo que ele desejava à igreja, a qual era a destinatária dessa carta à igreja de Corinto. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos com as Escrituras abertas. Ela é a Tua palavra, a Tua santa e justa palavra, aquela que é de todos nós a única regra de fé, de conduta, de prática. Por favor, ó Deus, que a minha incapacidade e fraqueza não seja, Senhor, um instrumento para impedir os Teus filhos de entender a Tua palavra e serem edificados. Eu tenho por certo, Senhor, que alguns aqui chegaram talvez com o coração mais ansiosos do que outros. Por favor, ó Deus, fala-nos. Fala-nos. Revela a Tua palavra, a Tua vontade. Nós estamos aqui porque amamos o Teu nome. Nós estamos aqui porque respeitamos o Teu dia. E sabemos que tudo emana do Senhor e de Ti dependemos todas as coisas. Até mesmo, Senhor, o respirar, o ar que temos, a saúde que temos, até o dia que o Senhor nos levar dessa terra. Até lá, Senhor, nada podemos fazer em prol da nossa vida, no sentido de acrescentar sequer um segundo a mais a ela. Então fala aos nossos corações e glorifica o Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como foi dito na semana passada, a igreja de Corinto ela estava com problemas com relação a essa doutrina. E Paulo sabia que a doutrina da ressurreição é combustível de fato para o Evangelho, é a centralidade do Evangelho, porque ela é resultado da morte de Cristo na cruz. E ao contrário disso, como nós vamos ver hoje, Paulo é redundante nesse tema, nesse assunto. Nós vamos ver que ele chegará num momento em que ele faz severas exortações, trazendo à vista daqueles irmãos a vergonha que eles estavam passando por tratarem de forma tão leviana um assunto tão importante quanto e essencial quanto a doutrina da ressurreição dos mortos. Nós vimos que Paulo, nos 11 primeiros versículos, ele dá provas plenas e cabais de que Cristo de fato ressuscitou. A própria conversão dos coríntios é prova de que a mensagem da cruz transforma, regenera, converte, santifica homens e mulheres pecadores. E ele fala também que a ressurreição não é argumentação filosófica ou invencionice apostólica,
mas ela foi profetizada pelo próprio Deus nas Escrituras. Cristo foi morto, Cristo foi sepultado e ressuscitou conforme as Escrituras. E aí Paulo traz um terceiro argumento, uma terceira prova jurídica, que é a prova histórica, em que centenas de testemunhas ainda vivas naquela época poderiam testemunhar de forma judicial que de fato viram a Cristo crucificado. E hoje eu gostaria, talvez, de dar um tema bem simples a esses maravilhosos versículos aqui, que paulatinamente, à medida que nós vamos conversando e expondo a mensagem, vamos lendo alguns versículos. Eu diria que Paulo está respondendo e exortando acerca da ressurreição. Ele gasta esse belo capítulo para trazer de volta a esses irmãos a posição teológica da qual eles nunca deveriam ter saído. E isso não é erro dos coríntios. Isso é um erro que constantemente nós caímos. Por vezes, nós nos deslocamos de doutrinas centrais das Escrituras e estamos pecando e não sabemos. Uma delas é o dia do Senhor, por exemplo. Eu sei que nós estamos vivendo em tempos em que medidas sanitárias são e devem ser aplicadas de forma agressiva para o bem-estar das pessoas, e nós entendemos muito bem, não sou negacionista, no entanto eu não nego as Escrituras, e nunca negarei até a morte. Não posso tratar com desdém o dia do Senhor, mas, Fernando, é uma questão de sanitária, é uma questão de saúde, tudo bem, então não vá ao shopping, não vá à loja, não vá ao mercado. Por que só na igreja não? Por que cultuar ao Senhor em assembleia não? Escute, meu irmão, que me ouve. Eu sou pecador tanto quanto você. Mas trocar o dia do Senhor para assistir um jogo de futebol? A Rede Globo de televisão? Saiba que você está em pecado. Eu espero que você se arrependa e volte-se ao Senhor, como Paulo chama os coríntios aqui. Eu gostaria de dividir esse texto, irmãos, em pelo menos 6 partes. Partes essa, Paulo respondendo algumas perguntas. Nós sabemos que a igreja de Corinto fez indagações a Paulo. O próprio texto, esse texto, essa perícope aqui, Paulo está respondendo perguntas. Ele deixa muito claro isso. Sabemos também que não foi somente 1 ou 2 cartas, talvez 4 cartas foram enviadas a Corinto. Nesse momento, Paulo está respondendo perguntas acerca da ressurreição. Ele falou sobre muitos temas, nós vimos aqui. A ordem do culto, a ordem dos dons. Agora ele está falando especificamente sobre a ressurreição. Do versículo 12 ao 19, o ponto número 1, Paulo mostra quais são as implicações de se negar a ressurreição dos mortos. Quais são as implicações de se viver negando a ressurreição dos mortos. Ponto número 2, do versículo 20 ao 28. Em que momento a ressurreição irá acontecer? Talvez essa pergunta foi feita também. A primeira pergunta, a implicação da ressurreição dos mortos, é muito claro e óbvio, porque eu já disse isso. Alguns acreditavam que, de fato, Jesus ressuscitou, mas o corpo dos crentes não ressuscitaria. E Paulo faz essa associação intrínseca de que se os mortos não ressuscitaram, Cristo não ressuscitou. E aí ele mostra quais são as implicações de aceitar uma, mas negar a outra. Em segundo lugar, em que momento acontece a ressurreição?
Lá no versículo 29 ao 34, Paulo então aplica severas exortações aos irmãos que eram leitores e ouvintes dessa carta. No versículo 35 ao 49, ele retoma o assunto da ressurreição, falando, talvez matando a curiosidade de alguns, ainda que ele anteriormente vai dizer que isto é um mistério. Paulo está usando meio que parábolas aqui para falar como será esse novo corpo que os cristãos receberão no momento da ressurreição, tanto os mortos como os vivos. Talvez ele mate a curiosidade de alguém que perguntou, então, se há ressurreição, como é esse corpo? Do versículo 35 ao 49. Do versículo 50 ao 57, em quinto lugar, Paulo responde o que acontecerá com os vivos, com aqueles que estão vivos quando acontecer a ressurreição. Porque, obviamente, ressurreição está atrelada a mortos. E alguém deve ter perguntado, e os vivos? A ressurreição é para nós também? O que vai acontecer conosco? E no último versículo, então, no versículo 58, Paulo faz uma aplicação motivadora que eu espero que essa aplicação sirva para todos nós nessa noite. Em primeiro lugar, irmãos, qual é a implicação de se viver negando a ressurreição? Quais são essas implicações de negar a ressurreição dos mortos? Se nós olharmos as Escrituras e lermos do versículo 13 ao 19, Paulo, em resumo, está dizendo que, e isso ele disse no texto anterior, que nós pregamos na semana passada, que de fato, se não há ressurreição dos mortos, e que isso já foi pregado por ele e pelos apóstolos, como diz o versículo 12, ele disse, alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos. Então, se não há ressurreição de mortos, quer dizer que Cristo então não ressuscitou, e ponto final. E aí ele começa a argumentar do ponto de vista humano, das atividades cristãs, daquilo que nós realizamos em nome de Cristo. No versículo 14, ele vai dizer então que a pregação apostólica é inútil, é fútil. A nossa pregação, então, não valeu de nada e a fé de vocês não passa de nada. A pregação apostólica é perca de tempo e ouvir a pregação do Evangelho também é perca de tempo. A fé de vocês é inútil. E o interessante é que ele fala sobre a inutilidade da fé, repetida no versículo 17. Ele vai dizer mais uma vez que a fé de vocês é inútil. É inútil. O que Paulo está dizendo aqui, irmão? Se Cristo não ressuscitou, a fé evangélica está vazia de sentido. Se Cristo não ressuscitou, a mensagem cristã não tem um conteúdo proveitoso, não é de nenhum proveito. E por que a fé se torna fútil? Porque uma fé baseada numa mentira, num engodo, é uma fé mentirosa. Nós estamos fundamentando a nossa crença em algo vazio e mentiroso. É isso que Paulo está dizendo. É isso que os coríntios deveriam entender. Tudo isso que fazemos aqui, ou que eles faziam na era cristã, não passa de um teatrinho religioso. No versículo 15, Paulo diz algo muito sério. Ele vai dizer que se a ressurreição dos mortos não existe, ele diz que então
os apóstolos seriam considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, se a ressurreição não existe, nós estamos mentindo em nome de Deus e dizendo que Deus fez algo que ele não fez. Por isso que nós estamos testemunhando contra ele. Paulo evoca aqui o testemunho do próprio Deus, dizendo, olha, se a ressurreição é mentira, então nós estamos dizendo que Deus fez algo que não fez e ele então é um mentiroso. E ele continua a sua argumentação no versículo 17, falando que a fé é inútil, e aí ele diz algo que deve ter chocado os irmãos. Ele diz, então vocês ainda estão em pecado. Não houve perdão. Vocês estão vivendo no pecado, de acordo e da forma tal como eu encontrei vocês a primeira vez. Se Cristo não ressuscitou, o apóstolo está dizendo que a morte de Cristo então não foi vicária, não foi substitutiva. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos da morte de Cristo são anulados, não vale de nada. Porque é a ressurreição de Cristo que autentica o perfeito e pleno sacrifício do próprio Cristo. É a ressurreição de Jesus que coloca o selo de garantia sobre todos os benefícios que Cristo conquistou para nós na vida, na sua obra e com a sua morte na cruz. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, diz Paulo, vocês estão em pecado. E aí ele toca na ferida, porque o tema é sobre os mortos. Provavelmente alguns estavam curiosos para saber o que aconteceria com os seus entes queridos que já morreram. Como Cristo iria tratá-los? Aí Paulo continua dizendo, no versículo 18, então, até aqueles que dormiram em Cristo. Esse dormir aqui é um eufemismo. Nós não cremos no sono da alma, nós cremos no sono do corpo. É o corpo que dorme, é o corpo que está descansando. A alma está muito bem viva diante de Deus. E aí Paulo diz assim, esses seus entes queridos que dormiram em Cristo estão todos perdidos. Não houve salvação para eles. Estão perdidos. Não há esperança eterna, está dizendo Paulo. Nesse caso, a morte continua dando a sua última palavra. E todas aquelas promessas de vida eterna que foram anunciadas pelo próprio Cristo e reanunciadas pelos apóstolos, todas essas promessas foram invalidadas se Cristo não ressuscitou. E aí no versículo 19, Paulo termina o seu primeiro argumento falando que se não há ressurreição dos mortos, se há somente esperança nesta vida, nós, os cristãos, os apóstolos, os homens, são os mais miseráveis então, como diz uma versão. A nossa versão diz, somos os mais dignos de compaixão. O que Paulo diz aqui? Nós somos o grupo de pessoas que vivem sobre essa terra dos mais infelizes. Porque nós estamos limitados a essa vida, nós somos os mais miseráveis, porque nós estamos agindo como se houvesse uma eternidade, quando ela não existe se Cristo não ressuscitou. Em outras palavras, os irmãos de Corinto viviam entre uma sociedade perniciosa, como era a sociedade grega daquela época. Mais adiante, Paulo vai usar
termos que corrobora com esse pensamento do versículo 19, de certa forma, nas entrelinhas, Paulo está dizendo, então os edomitas, aqueles que vivem só pelo prazer dessa vida, estão com a razão. Eles que são os felizes. Eles que vivem sem fronteiras. Eles estão vivendo e aproveitando a vida ao máximo. A vida louca. Não há restrições para eles. Paulo está sendo sarcástico aqui, obviamente, mas ele está dizendo, lutar contra esse mundo e viver em santidade por vezes, é sinônimo para aqueles que nos olham e nos veem como uma atitude de infelicidade, de miserabilidade, porque nós não estamos aproveitando a vida. É o que Jesus vai dizer, aquele que quer perder a vida, ganhe, mas aquele que quer ganhar, perca a sua vida. E o que é perder a vida, irmãos? É simplesmente morrer como mártir? Não. Todos nós, na maioria aqui, não morreremos como mártir, mas estamos perdendo a vida, porque dentro dos moldes daqueles que estão ganhando a vida, nós estamos de fora. Estamos perdendo. Na prática, na fé, nas crenças, nos costumes, nós estamos fora. Nós estamos, segundo esse mundo, perdendo. E Paulo diz, então nós somos os homens mais dignos de compaixão, se não há ressurreição de Cristo. E uma segunda pergunta que Paulo responde, ela se encontra então do versículo 20 ao 28. Em que momento vai acontecer a ressurreição dos mortos? E fica muito claro, irmãos, dentro desse texto, do 20 ao 28, Paulo deixa muito claro que a ressurreição acontecerá na vinda do nosso Senhor. Na parousia, ou parousia, será naquele momento em que o Senhor retornará para buscar a sua igreja. No entanto, observe o verso 20. Veja como Paulo ele é simples, mas seguro e absoluto. Veja que ele está argumentando acerca da ressurreição, dando provas sobre ela, falando quais são as implicações de negá-la, e alguém pode estar pensando assim, será que Paulo está titubeando? Será que Paulo está começando a ficar em dúvida também, por tanto falar e argumentar? No versículo 20, Paulo já coloca ali o seu selo apostólico de garantia. Ele diz assim, mas de fato, porque ele faz ligação com o último assunto que ele falou, sobre nós sermos dignos de compaixão, porque se não cremos na ressurreição de Cristo, somos os mais miseráveis. Mas, Paulo diz, mas, de fato, não é isso que acontece. Não é essa a realidade da igreja. Não é essa. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ponto. Acabou. Ele é contundente aqui. Ele afirma com simplicidade e com segurança absoluta. Se alguém estava duvidando da postura do apóstolo Paulo, no versículo 20, ele percebe que não há mais o que indagar ao apóstolo Paulo. De fato, Cristo ressuscitou. E ele usa esse termo primícia. Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Nesse texto, do 20 ao 28, Paulo fala temas importantes aqui sobre a obra de Cristo. E ele começa a dar uma introdução sobre o corpo ressurreto. Quem serão essas pessoas? Como será o corpo dessas pessoas?
Veja que Paulo diz que Cristo ressuscitou e Ele é a primícia dentre os que dormem, dentre aqueles que morreram. Cristo é o primeiro que ressuscitou. É óbvio que nós tivemos outras ressurreições antes de Cristo. O próprio amigo Lázaro. Mas todos eles voltaram à tumba, todos eles morreram novamente. Cristo é aquele primeiro que ressuscita e permanece eternamente. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Primícia é aquele primeiro feixe. Aquele primeiro feixe da colheita que era oferecido ao Senhor. Em Levítico 23 você encontra isso. Era aquele primeiro molho que representava toda a colheita. Esse primeiro molho, esse primeiro feixe era levado no templo, apresentado ao Senhor como oferta. Primícia aqui, irmãos, implica na existência de frutos posteriores. Cristo é o primeiro de muitos. Cristo é o primeiro feixe de toda uma colheita que virá. Isso está muito relacionado com a natureza do corpo de Cristo ressurreto. Assim será a natureza dos cristãos ressurretos. Cristo é o primeiro. É aquele primeiro lote que representa os próximos, em igualdade, em semelhança e em natureza. O primeiro feixe não era diferente da colheita. Aquele primeiro trigo apresentado era exatamente igual ao trigo que estava no campo, que seria coletado. É isso que Paulo está dizendo, Jesus é o primeiro de muitos. Então, somente para matar a sua curiosidade, o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. E aí Paulo fala algo sobre Jesus acerca da sua capacidade de redimir os homens. Ele fala acerca do Adão que não cumpriu com a sua missão e permitiu que o pecado entrasse no mundo e esse pecado alcança todos os homens. Versículo 22, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Aí você diz, isso é universalismo, Fernando? Todos. Se todos morrem em Adão, todos ressuscitam em Jesus. Eu diria que o sacrifício de Jesus, sim, a ressurreição, sim, de Jesus, tem o poder, a eficácia de ressuscitar todos. Mas, no entanto, no versículo 23, Paulo nos dá a definição de quem será esses ressuscitados. E aí Paulo diz que serão aqueles que lhe pertencem. Então a ressurreição é para aqueles que foram redimidos pelo Senhor e que pertencem ao Senhor. E quando isso acontecerá, no retorno de Jesus, quando Ele destruirá todos os poderes e autoridades, e como Paulo diz no versículo 26, Jesus então vencerá o seu último inimigo, e esse último inimigo chama-se morte. A trombeta soará, os mortos ouvirão a voz do Senhor, e aqueles que lhe pertencem sairão da tumba e receberão um novo corpo. Cristo ali triunfará cabalmente sobre a morte, porque nenhum mais dos seus, nenhum mais daqueles que pertencem ao Senhor,
enfrentará novamente o poder da morte. Não haverá mais. Hoje, os eleitos do Senhor enfrentam a morte. Depois daquele dia, nada mais. Nem a morte, nem potestades, nem poderes terão poder sobre a criação redimida do Senhor. E é isso que Paulo fala no versículo 28, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que de todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Como Calvino diz, todas as coisas então serão devolvidas a Deus pelo próprio Filho. Judicialmente, a morte de Cristo reconquista a natureza, reconquista o cosmos, cabalmente e plenamente, reconquista os redimidos, dando-lhes novos corpos, e todos então serão devolvidos a Deus. Bem-vindo, eternidade. Novos céus, nova terra. Como será esse corpo, Fernando? Já veremos a seguir. Depois disso, em terceiro lugar, Paulo entra no campo, então, da exortação. No campo da exortação, do versículo 29 até o 30, e no 29 nós temos talvez um dos textos mais debatidos e que por vezes inconclusivos por parte de alguns teólogos. Mas obviamente hoje eu vou subir no ombro de alguns escritores que adotam essa perspectiva e resposta para o versículo 29, veja que Paulo está argumentando aqui sobre a ressurreição, e ele volta novamente no versículo 29, utilizando a expressão, se não há ressurreição. Se não há ressurreição, que farão aqueles? Perceba o aqueles, não são todos. Não era uma prática generalizada. Paulo regula um grupo aqui pelo vocábulo aqueles. O que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Por quê? Texto difícil, né? Obviamente, irmãos, isso era uma prática muito antiga. De fato, era uma prática entre os pagãos. É bem provável que, dentre alguns membros da igreja de Corinto, havia alguns tais praticantes do batismo pelos mortos. Veja que Paulo aqui não está argumentando positivamente, de forma a autorizar esse ato, ou essa ação. Paulo, por vezes, usa ações negativas para trazer à tona algum exemplo, como aquele que ele deu alguns capítulos anteriormente, falando sobre o cristão que vai e compra carne sacrificada, ou vai até um templo pagão, etc, etc. Paulo não estava dizendo, olha, de fato, vão e façam, não. Mas ele estava trazendo à luz algumas atividades que eram praticadas para se contrapor a elas e trazer à luz uma doutrina muito mais importante que a própria ação que está em jogo aqui.
havia talvez alguns que estavam praticando essa prática herética de se batizar pelos mortos, porque biblicamente falando nós sabemos que a salvação é individual, eu não posso fazer nada por ninguém para que essa pessoa seja salva, e muito menos se ela morre. Depois da morte vem o juízo, o homem morre só uma vez e posteriormente o juízo e acabou. Então, batismo pelos mortos seria uma prática herética. E aí Paulo usa essa argumentação, ele pega esse gancho e diz, olha, é interessante que tem alguém aí batizando os mortos, mas se Cristo não ressuscitou, por que vocês então estão praticando isso então? Se eles estão condenados. Qual é a chance de vocês se batizarem pelos mortos em favor de alguém que morreu sem passar pelo rito do batismo? Se vocês não creem na ressurreição, isso é vão também. Isso é desnecessário. É uma prática que não corresponde com aquilo que vocês estão dizendo e afirmando. Isso para trazer ao coração daqueles irmãos de que certas atividades cristãs tornariam-se inúteis se Cristo não ressuscitou. E Paulo continua as suas exortações severas. No versículo 30, Paulo então se coloca no jogo, falando acerca do ministério apostólico, dizendo, olha, então, todos os perigos que nós fomos expostos. O tempo todo ainda, Paulo diz. E quando você lê a biografia de Paulo, você percebe que, aparentemente, esse homem parece que não tinha sossego, não é verdade? Constantemente sendo perseguido. Todos os dias, disse Paulo, eu estou enfrentando a morte. E aí ele diz, eu não estou dizendo isso por orgulho, mas é pelo zelo que eu tenho por vocês. Será que foi por meras razões humanas que eu enfrentei feras em Éfeso? E aí quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos e nós percebemos como Paulo sofreu e foi perseguido em Éfeso. Eu lutei lá, eu sofri, eu fui perseguido, eu dei a minha vida. Aí Paulo diz, o que eu ganhei com isso então? Se os mortos não ressuscitam. E aí ele usa um velho ditado grego, comamos e bebamos, porque amanhã então morreremos. Paulo, mais uma vez, de forma redundante, ele está dizendo sobre a inutilidade do trabalho cristão, dos perigos enfrentados que foram então desnecessários, e que só impera agora as razões humanas, mas as implicações eternas de pregar o Evangelho, de sofrer pelo Evangelho, de doar a vida, de quase perdê-la por amor à pregação do Evangelho, não passa de nada. Foi tudo inútil. E mais uma vez Paulo está dizendo, então, o hedonismo, o prazer, aqueles que adotam o prazer como o bem supremo estão certos. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Então, os gregos que estão ali na rua, frequentando os templos, cultuando com as prostitutas cultuais, celebrando seus deuses, comendo carne sacrificada, eles estão com a razão, nós então somos inúteis.
Veja como Paulo traz a gravidade do assunto, porque o tema é grave. E no versículo 33, então, Paulo exorta definitivamente os irmãos, dizendo: não se deixe enganar, escute isso, meu irmão. Você que está em casa também, não se deixe enganar. Paulo está falando a crentes, Paulo está falando a redimidos, Paulo está falando àqueles que pertencem a Deus, Paulo está falando aos eleitos. Não se deixe enganar. E esse vocábulo Paulo utiliza 2 vezes aos Coríntios. No capítulo 6, versículo 9, ele diz a mesma coisa. Não vos deixe enganar. Ele acende o alerta ao engano. E de que forma deu esse engano entre os irmãos de Corinto? Como estava acontecendo? Mais uma vez, Paulo usa um termo da época. Vocês não sabem que as más companhias corrompem os bons costumes. Esses bons costumes aqui, traduzindo dentro do contexto e do assunto, Paulo está dizendo a boa doutrina. Está usando o princípio desse ditado. As más companhias estão corrompendo os bons costumes de vocês. As más companhias estão corrompendo a teologia de vocês. A má teologia de vocês, o erro teológico de vocês é fruto das más companhias. Diga-me com quem você anda, Corinto, que eu direi com quem você é. Por certo, esses irmãos estavam ouvindo pessoas, crendo em pessoas, aceitando palavras, ensinamentos de pessoas estranhas, alheias ao Evangelho, que combatiam a ressurreição dos mortos. E que esse alerta seja aceso hoje em nossa vida. Acenda o alerta, meu querido irmão. Não, mas agora eu estou seguro, eu virei calvinista. Não, mas agora eu pertenço a uma igreja reformada. Tome cuidado, aquele que está em pé, para que não caia. Esses irmãos estavam colocando a vida espiritual deles em jogo. E Paulo diz isso no versículo 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Irmãos, nós não vivemos de legalismo. No entanto, não sejamos levianos ao tratar as Escrituras e doutrinas centrais delas. Tratar as Escrituras de forma leviana é sim ingressar em pecado. Tratar o dia do Senhor de forma leviana é sim ingressar em pecado. Descuidar com doutrinas essenciais das Escrituras. Absorver teologia estranha. Ouvir pregadores estranhos. E eu já vi isso, inclusive entre nós. Irmãos que diziam, não, eu consumo desde Benny Hinn até John Piper. Onde ele está hoje? Irmão, você vai catar lixo, ou melhor dizendo, você vai catar comida no lixeiro? Você até pode encontrar lá. Mas você faz isso?
Ouvir pregadores heréticos é querer encontrar comida no lixeiro. Tome cuidado. Tome cuidado. E Paulo diz, parem de pecar, porque há alguns que não têm conhecimento de Deus. Olha o perigo. Olha o perigo que esses irmãos estavam enfrentando. A questão aqui agora não é só uma doutrina. A questão agora é que o próprio Deus está sendo colocado de lado. E o conhecimento de Deus está sendo colocado de lado, está se refletindo em uma doutrina. Por vezes alguém diz assim, não, mas é só uma doutrina, mas é além disso. É algo mais sério que isso. E Paulo chama esses irmãos ao arrependimento e ele diz, olha, eu digo isso para a vergonha de vocês, e é para vergonha mesmo. Irmãos, se Paulo disse isso há 2000 anos atrás, não havia NVI, não havia a Bíblia reformada, não havia o que mais, irmãos? Dicionários, internet, Bíblia em inglês, em português, em francês, em aramaico, em grego. Não havia enciclopédias, não havia livros, não no formato que temos hoje, né, teológicos. Não havia celulares. Paulo diz para a vergonha de vocês, e o que é para nós então? Você pode imaginar e colocar isso na balança? Eu confesso que eu fico mais corado do que já sou. Vamos adiante, irmãos. Terceiro lugar, como será o corpo da ressurreição? Versículo 35 ao 49, agora Paulo entra de forma muito objetiva, falando acerca, tentando dar uma ilustração de como será esse corpo ressurreto. Ele usa aqui 3 figuras, a figura da semente, a figura da carne e a figura dos corpos celestes, porque alguém pergunta a Paulo, como será esse corpo? Nos versículos 35 ao 38, e depois no versículo 42 ao 48, Paulo usa a ilustração da semente. Em outras palavras, Paulo diz que o corpo é como uma semente. A morte, o sepultamento de uma pessoa é uma espécie de semeadura. O que nasce daquela semente é da mesma natureza. Paulo emprega aqui o princípio da continuidade e da descontinuidade. Deixa eu traduzir isso aqui. Vou tentar, pelo menos. Paulo emprega essa simples figura para ensinar a continuidade do corpo, porque, irmãos, não é outro corpo que irá ressuscitar, mas é este corpo aperfeiçoado. Quando Paulo usa a ilustração da semente, ele está dizendo que o que brotará dessa semente é o que condiz com a natureza daquela semente. Por exemplo, você vai plantar milho, você vai dizer, vai comprar qual semente? Eu quero uma semente de milho, obviamente. Eu quero uma semente de milho que brote milho. E, por certo, ninguém valoriza tanto a semente como o fruto que nasce dela. Há umas plantas extraordinárias. Minha esposa gosta bastante de planta. Quando você vê ela brotando, nasce um bulbo feio. Depois nasce a flor. Aquele bulbo ali não é apreciado, mas a flor é fruto daquele bulbo. É a mesma natureza que se transforma. Paulo está dizendo, o nosso corpo será o mesmo. Eu não gosto do meu corpo, Fernando. Contente-se com ele, meu irmão. Eu não quero entrar aqui a fins daquilo que Paulo não disse, nem em alegorizações mirabolantes aqui acerca desse corpo. Vamos ficar no texto, melhor dizendo.
Paulo, quando fala da semeadura, no versículo 42, ele fala que essa semente que morre, que é o corpo, será transformado num novo corpo. E como será esse corpo? Aí Paulo diz: a semente é perecível, o corpo é perecível, mas ressuscita imperecível. Versículo 42. Esse corpo, irmãos, que hoje é sujeito à corrupção do tempo, da velhice, do desgaste. Essa semana eu fui obrigado a ir no oculista, e aí eu vi quão depravada está a minha visão, no bom sentido, tá, irmãos? No bom sentido. Aí ele diz: esse corpo é perecível, ele vai envelhecendo, ele vai ser semeado, e aí ele vai ressurgir imperecível. Ou seja, o nosso corpo jamais passará pelo processo do envelhecimento, porque as intempéries do tempo não mais sujeitarão ao corpo glorificado. Paulo continua dizendo: esse corpo que é semeado, ele é semeado em desonra, versículo 43, mas ele ressuscita glorioso. Que corpo de desonra é essa? É o corpo do pecado. São os membros do nosso corpo que deveriam ser usados para a glória de Deus. E desonram a dignidade do homem e desonram a dignidade de Deus, mas naquele dia o nosso corpo será glorioso como o corpo de Cristo, ou seja, o nosso corpo refletirá a perfeição para a glória de Deus. Versículo 43, esse corpo é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Fraqueza, irmãos, estamos sujeitos a definhar diante das agruras da vida. Nosso corpo vai se quebrando, mas quando o Senhor nos chamar da tumba, as leis que regem esse mundo, as leis da natureza, não terão mais poder sobre o nosso corpo. Adeus tristeza, adeus dores, adeus enfermidades, adeus medos e angústias. Aleluia! E aí Paulo diz: semeia natural, no versículo 44, semeia um corpo natural e ressuscita espiritual. Veja bem, irmãos, ressuscita espiritual, Paulo não está falando que vai ser um fantasminha, não, uma fumacinha. Não é um corpo etéreo que não tem matéria. Jesus tinha matéria quando ressuscitou. Ele próprio diz: um corpo não tem carne e ossos como o meu tem. Corpo espiritual significa não ausência de matéria. Como será essa matéria? Não sei. Eis que vos digo um mistério, diz Paulo. Jesus era muito semelhante ao que ele era antes da crucificação. Ressuscitará espiritual, porque, irmãos, veja bem, não haverá mais guerra existencial dentro de nós contra a carne e o espírito. Adeus, pecado, adeus de uma vez por todas. Um corpo glorificado. Depois Paulo usa a figura da carne, versículo 39. E aí ele usa o princípio da criação. Veja que interessante isso. Versículo 39. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Veja o 39, eu li o 38, veja o 39. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes têm outra. Paulo está falando o que aqui? Da diversidade biológica que há no planeta Terra. Paulo diz que há tipos de carnes diferentes. Também não vou defender a tese aqui de que haverá pets no céu, não, tá, irmãos? Não é isso que o texto está dizendo, que haverá ressurreição dos animais. Não se trata disso, mas Paulo está dizendo o seguinte: se Deus é capaz de criar corpos diferentes,
de naturezas diferentes, e ele fez isso a partir do nada. Criou os peixes, os animais, a carne do homem. Se Deus é capaz de fazer isso, seria Deus incapaz de dar um novo corpo aos ressuscitados? Seria Deus capaz então, ou incapaz de fazer um novo corpo, se Deus criou do nada o corpo dos peixes, dos animais e do homem? Do nada. E aí ele usa a figura dos corpos celestes, versículo 40 ao 41. Ele diz que há corpos celestes, há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro é o da lua, outro é das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Deus criou os corpos celestes, cada um com sua função: estrela, sol, lua. E por 2 vezes Paulo vai dizer o seguinte: com esplendores diferentes. Por que Paulo argumenta isso? Não sei. Com fulgor, com brilhos diferentes. Vejamos, se Deus é capaz de criar corpos celestes que brilham para a sua glória, que correspondem à sua função para a glória dele, o sol faz o seu trabalho para a glória de Deus, a lua, as estrelas, ouvem chamar o nome delas, diz o salmista. Se esses corpos foram criados por Deus, ainda que em fulgores distintos, mas cada um cumprindo a sua função, Deus será incapaz de criar novos corpos que também fulgurem para a glória dele, que brilhem para a glória dele em diferentes funções. Será, irmãos, que nós estamos tratando aqui a resposta aos galardões? Será que haverá fulgores diferentes, brilhos e esplendores diferentes para os servos redimidos do Senhor? Será que o trabalho cristão que Paulo vai dizer lá no versículo 58 não está em jogo aqui? Será que aqueles que fizeram mais pelo Senhor não terão o direito dentro do contexto da justiça do Senhor, porque é Ele que julga e é Ele que dá os galardões em conformidade ao seu julgamento? Não será isso? Não sei lhe afirmar com precisão, mas talvez seria isso que Paulo está dizendo aqui. Os corpos celestes têm fulgores diferentes, e se Deus é capaz de criar um astro como o sol, Deus é capaz de criar um corpo que glorifique o seu nome. Amém, irmãos? E em último lugar, ou em penúltimo lugar, Paulo fala o que acontecerá com os vivos, do versículo 50 ao 57. E aí Paulo então fala desse momento de transformação misteriosa. Paulo fala então sobre a vinda do Senhor, dizendo obviamente que sangue e carne não pode herdar o reino de Deus. Essa matéria vai precisar passar por uma transformação. As heranças de Adão serão expurgadas nessa transformação. E aí Paulo diz que quando o Senhor voltar, os mortos ressuscitarão primeiro, as almas dos mortos encontrarão os seus corpos ressurretos, talvez nos ares com o Senhor. É isso que ele diz em Tessalonicenses. E nós que estivermos vivos, num lapso de tempo, num átomo de tempo, diz Paulo aqui, talvez num piscar de olhos, nós seremos transformados juntamente com eles, nos ares, quando nos encontrarmos com o Senhor. E aquilo que é corruptível vai se transformar em incorruptibilidade.
e definitivamente a morte e o pecado serão vencidos. E aí Paulo pode poetizar, como ele poetiza aqui no versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é essa vitória? É a vitória da ressurreição de Cristo, é a vitória da nossa ressurreição. Não haverá mais poderes que lutem contra Cristo e contra nós. Então Paulo diz, os vivos serão transformados logo após os mortos. Logo após os mortos. E em último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo faz uma aplicação prática de tudo o que ele disse no capítulo 15, no versículo 58, e eu termino lendo esse texto. Muitas vezes usado de forma isolada, né? Portanto, ou seja, depois de tudo que vocês ouviram, irmãos, tudo que eu disse para vocês, meus irmãos amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Paulo associa a ressurreição de Cristo como aquela doutrina capaz de provocar em você firmeza e constância. Eu não quero ser rígido com vocês. Mas eu tenho por certo que todos nós, obviamente, precisamos de firmeza e constância. Mas alguns irmãos, diante da ressurreição de Cristo no domingo, têm se portado como covardes. Você é um covarde. Você é um covarde. Todos nós aqui estamos colocando a nossa vida em risco. Estou colocando a vida da minha família em risco. Ninguém está brincando aqui. Mas quando você abandona o culto ao Senhor, pelo comer e beber dessa vida, você é um covarde. Paulo diz, irmãos, firmeza e constância. Ele está dizendo, mantenham-se inabalados. Irmãos, sabe o que nós precisamos nesse tempo pandêmico? Crer na ressurreição de Cristo como nunca cremos na vida. De que Ele está ressurreto em nosso meio. Ele está aqui essa noite conosco. E de que se a nossa vida findar hoje, ou amanhã ou depois, glória a Deus, estaremos com Ele amanhã, hoje ou depois. Que nada os abale. Que nada os abale. Nem falsas doutrinas, nem falsos mestres, nem as dificuldades da vida, nada os abale. E Paulo continua dizendo, para que serve essa doutrina, irmãos? Só para colocá-la lá entre tantas? Paulo diz, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Não é de vez em quando. E volto a dizer, isso aqui não é legalismo. Estou cortando para lá e cortando para cá. Porque por vezes tem me acovardado também. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor e vir ao culto do Senhor. Receber o chamamento do Senhor para participar da Assembleia Santa é se dedicar à obra do Senhor. Qual é a razão disso, Fernanda?
para agradar o pastor da igreja, simplesmente para bater o cartão ponto na igreja. Isso nós já fizemos muito no passado e estamos cansados disso. Nós viemos ver o Senhor ressurreto aqui essa noite, nós não viemos ver um homem. E é isso que Paulo diz. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que, vírgula, no Senhor, vírgula, o trabalho, a atividade de vocês, tudo que vocês fazem, não cai no além, não cai no acaso, não cai no abstrato. Tudo que vocês fazem no Senhor não será inútil, nada, nem uma vírgula, quando é feito no Senhor. A sua devoção ao Senhor, o seu amor ao Senhor, a sua evangelização, o seu enfrentamento a esse vírus maldito, nada disso será em vão no Senhor, nada disso, não se equivoque. Não se equivoque, fique em pé, irmãos, vamos orar. Se eu tenha gerado desconforto em você, mas ao mesmo tempo encorajamento, eu cumpri com a minha missão. Vamos orar? Pai, nós, humildemente, assim como disse o apóstolo Paulo, Senhor, envergonhados. Ó Deus, por vezes eu tenho agido de forma a não crer nas verdades da Tua palavra, e principalmente nesse tema que estamos falando, a Tua ressurreição. Ajude-nos a vencer os medos dessa vida. Ajude-nos a estar acima, Senhor, daqueles que não têm esperança nenhuma, porque o Senhor tem dado esperança a nós. Perdoe-nos. Perdoe os nossos pecados. Perdoe o meu pecado de omissão, Senhor, como presbítero dessa igreja. Perdoe-me pelas faltas, pelo tempo desperdiçado, pelos momentos não aproveitados, pelo descuido com a minha família, pelo descuido com os meus irmãos. Ajude-me, ó Deus, e ajude-nos nessa noite. Faça-nos cantar, Senhor, essa vitória cantada pelo apóstolo Paulo. Por favor, ó Cristo. Faça-nos cantar o cântico da vitória, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado.